do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Bem-vindo à nossa primeira aula do curso Pregador de Excelência 2.0. Nesse curso nós vamos tratar sobre o que um pregador deve ter. Tudo sobre a história de um pregador, tudo que um pregador precisa e o que o pregador precisa durante a trajetória. Hoje eu vou falar a máxima de 5 pontos de um pregador. Então você vai anotar aí, pegue um caderno, uma caneta, porque a partir de agora começa 5 pontos de um pregador. Já anote, eu vou anotar aqui. 5 pontos de um pregador. O primeiro ponto, você vai ver que o pregador ele tem que se programar. Se programar. O primeiro ponto é que o pregador tem que se programar. Como que um pregador vai se programar, irmão? É que muitos hoje, eles querem cumprir a agenda. E como você vai cumprir a agenda se você não tiver uma programação? Eu não posso estar aqui falando para você de alguém que nunca viveu isso. Eu já vivi. Nesse curso você vai ter experiências minhas, experiências de alguém que já viveu por isso, já teve essa participação. Então, quando você se programa, se prepara para ter um acompanhamento de pregação, você tem que ter o primeiro ponto: se programar. Como eu vou me programar, irmão? Por exemplo, se eu pego uma agenda, se eu tenho uma agenda na terça-feira, se me convidaram para uma agenda na terça-feira e foi, por exemplo, no mês de abril, no próximo mês eu tenho que pregar. Então, eu tenho que entender que a minha preparação para isso é básica. Então, eu tenho que focar só no ministério, só no que eu vou pregar. Porque o pregador ele tem que se programar. Se você não tem uma programação e uma preparação, você não vai poder usufruir dessa pregação. Porque a pregação só é preparada, qualificada e experimentada quando a pessoa tem uma estrutura, uma base e uma preparação. O pregador ele está apto a viver de acordo com o ministério, a ter o ministério, a saber a se comportar com excelência, com preparação, com dedicação e com ética. Então, se programe. Primeiro, você vai criar um e-mail. Crie um e-mail. Você vai lá no seu perfil, coloque e-mail de agendas. Você vai colocar um e-mail. E-mail só para agendas. Aí você vai botar lá, tal dia 1, dia 2, dia 3. E segundo, você tem que saber se programar. Porque a preparação você vai ter uma base. Porque quando a gente se programa, a gente fica mais organizado, não é? Porque a organização faz parte de um pregador. O pregador ele tem que estar apto a exercer o ministério com qualificação. Se você não tiver a qualificação e a preparação do ministério, você não vai usufruir de um ministério sólido e duradouro. Como eu vou pregar? Eu vou chegar já no púlpito? Já vamos falar dessa parte. Porque o púlpito ele é algo que nós devemos usufruir com excelência, com preparação, com classe, porque o pregador ele tem que ter a base. Porque quando a gente estuda a qualificação, a preparação de um pregador, você vai ver que o pregador ele estuda, ele se prepara. Vamos para o segundo ponto, que é o púlpito. O segundo ponto, o púlpito. O púlpito, ele é algo que a gente deve tentar ter uma consagração.
Hoje a gente vive em meio relatos que os pregadores eles sobem no púlpito de qualquer jeito. Se você sobe no púlpito de qualquer jeito você não vai ter a preparação, a qualificação da mensagem. Porque a mensagem tem que ser qualificada, preparada, estruturada. Nesse curso você vai ter uma base de um ministério bem duradouro e bem produtivo. Por quê? Porque quando você usufruir do púlpito, você tem que saber uma coisa sobre o início da pregação, durante a pregação, no meio da pregação e no fim da pregação. No púlpito você já não pode subir já direto. Quando você chega na igreja, você já não pode subir, meu irmão. É isso que as pessoas erram muitas das vezes. Por errar isso, eles não estão tendo esse preparo. Porque eles já estão querendo subir. E muitos estão tendo a agenda cancelada, escala cancelada, por quê? Não estão tendo a base da pregação. O que é a base da pregação, pregador? A base da pregação é você saber se comportar com ética. Chega na igreja que você foi convidado, senta no banco, lá no banco onde os membros estão assentados abaixo. Ora, busca a Deus. Depois senta no banco ali. E a hora que o pastor falar assim, irmão, o seu irmão, se quiser, o irmão quiser tomar posse subir aqui para cima, fique à vontade. Aí você vai decidir, eu subo ou não subo? Eu vou ou eu não vou? Aí que tá, eu vou ou eu não vou? Você tem que entender que quando você subir no púlpito, as pessoas vão estar te olhando. E a sua pregação vai impactar. Repita, impactar vidas. Vai impactar porque a qualificação de impactar é você estar pronto. O pregador, ele tem que saber que o púlpito é um lugar santo, sagrado, um lugar onde Deus habita, onde Deus se manifesta. Então você tem que saber o que o pregador, ele tem uma preparação de excelência. Então o pregador, ele tem que estar apto, porque o púlpito, ele é um lugar santo, um lugar que ele tem que estar preparado a usufruir ao púlpito. Agora nós vamos para a nossa terceira parte, que é preparar um sermão. Note aí. Preparar um sermão. Muitos jovens, por não saber preparar um sermão, por não ter um sermão preparado. Os jovens hoje, eles ficam aí, não sabem preparar um sermão. Antônio, eu não sei preparar um sermão. Não, você não sabe preparar um sermão. Porque você pega a Bíblia, abre Mateus, daqui a pouco já abre já em Apocalipse, daqui a pouco já pega um monte de contexto sem explicação. Irmão, você não vai explicar um texto de explicação. Você, por exemplo, você pega Mateus capítulo 24, verso 1. Mateus capítulo 24, verso 1 é escatológico. Anote aí. Quando Mateus capítulo 24 fala de um tema escatológico, porque é o Sermão do Monte. Quando o Sermão do Monte, isso é o Sermão do Monte. Então fala de um capítulo inteiro de Mateus 24 até o último capítulo, fala sobre escatológico. Então você entender, você vai pegar um contexto escatológico que fala sobre os últimos tempos,
sobre as doutrinas dos últimos tempos. Por que você muitas das vezes pega um contexto errado? Você vai lá e pega esse contexto errado, ensina errado no púlpito. Por quê? Aí você pega Mateus 24. Vou dar um exemplo. Aí você vai para Joel 2. Primeiro. Aí você usa esse contexto. Esse contexto explica o quê? A ira de Deus. O contexto de Joel 2 primeiro explica sobre a ira de Deus e não fala. Anota aí. E não fala de escatologia. Como você vai pegar um contexto que não fala de escatologia com um contexto escatológico? Não existe. Por quê? Você tem que pegar um texto que, por exemplo, pega Mateus 24, você vai para Apocalipse. De Apocalipse você encaixa em Tessalonicenses, que fala sobre o anticristo. Você vai encaixando um sermão primeiro, sobre o arrebatamento. Você vai encaixar o sermão. Vamos para a nossa aula. É muito importante. Agora é muito importante você aprender. Vamos comigo. O sermão, por quê? Você pega primeira parte. Se a sua palavra é sobre escatologia, Mateus capítulo 24, verso 1, você pode pegar um contexto sabe de quê? De lá em Apocalipse, capítulo 13, ou capítulo 8, ou capítulo... Eu vou dar um tema de Apocalipse, capítulo 21, verso 15. O que vai falar nesse contexto? Sobre os que ficarão de fora do reino dos céus. Por quê? Aí explica o que nós estamos vivendo, o que você leu. De Apocalipse 22, 15, você vai entender Mateus capítulo 24. Então você vai entender esse contexto. Você vai saber preparar essa mensagem. Então é isso. Muitos não estão entendendo. Aí eu vou para onde, irmão Antônio, de Apocalipse capítulo 21, verso 15. Aí, meu irmão, você vai para Apocalipse. Continuando. 21, ou seja, 22, o último capítulo. Capítulo 22. Apocalipse 22, verso 12. Outro contexto que explica, de Apocalipse 21, verso 15, você vai explicar o verso 24. De Apocalipse, capítulo 22, verso 12, você vai explicar Apocalipse 21, verso 15. Por quê? Você está encaixando uma mensagem de arrebatamento na outra. Cada mensagem vai dar uma preparação e você vai saber encaixar essa mensagem. E quando você saber encaixar essa mensagem, você vai ter a base. Você vai ter a base da mensagem. Anote aí, É mais ou menos isso aqui você vai fazer no seu caderno. Anote esse contexto aqui, que eu fiz, Quando você anotar, tira um print da nossa aula, tira esse print e anota. Por quê? As pessoas não estão entendendo que quando se fala de escatologia, há duas
parte de contexto teológico que a gente pode usar para um sermão. Homelêutica. Armatiologia. Então, esses dois estudos, você que é pregador e quer preparar um sermão, estude homelêutica e armatiologia. São dois contextos que você vai entender. E também estude como preparar um esboço. É muito importante você saber preparar um esboço. Então você vai estudar homelêutica e armatiologia e como preparar um esboço. Depois, na nossa aula 2, eu vou ensinar você a preparar um esboço. Então fique conosco nesse curso. Você vai ter como uma base como preparar um esboço, como qualificar um esboço, como ter um esboço de qualificação, como ir para uma mensagem central, para uma mensagem de qualificação. Porque a mensagem central é a que você vai dar início. Lembrando, a mensagem central você vai dar início, que é Mateus capítulo 24. Aí depois você vem para Apocalipse, capítulo 21, verso 15. Aí depois você estuda Apocalipse capítulo 22, verso 12, que é a base do seu estudo. Você também vai estudar homelêutica, armatiologia e ter uma base de um esboço. Vai ter também aqui uma base de aula sobre homelêutica, vai também ter uma base de aula sobre armatiologia e vai ter também aula sobre esboço. Então você vai ter aqui nesse curso uma preparação para o seu ministério, porque você vai aprender sobre hemelêutica, armatiologia e sobre como preparar um esboço. Então, como nós temos 5 pontos, nós já sabemos já. Falamos sobre se programar, o púlpito, preparar um sermão. E agora nós vamos para a nossa quarta, que é... O que é, irmão Antônio? A nossa quarta parte. Devo cobrar? Devo cobrar? Devo cobrar. Irmãos, eu não digo que você deve cobrar. Porque tem muitos pregadores que pegam o dinheiro da agenda. Ó, o dinheiro da agenda que a igreja pagar para você é para passagem. Então você não pode fazer isso. Se você tem dinheiro, você vai e volta com o seu dinheiro. Mas se a igreja der o dinheiro, você não pode aceitar. Por quê? Você já vai ter dinheiro. Aí tem pregadores que aceitam o dinheiro, sabe por quê? Para usar aonde? Em seus deleites. Antônio, o que é seus deleites? Seus desejos. Usem seus desejos. Usem suas vontades. Usem suas vontades carnais. Então eles estão usando errado. Agora vamos para outra parte da pregação, que é, olha só, depois de você estudar o que se devo cobrar, você não deve. Vá por amor às almas. Você vai por amor às almas. Se você vai por amor às almas, você vai estudar uma preparação. Estude, se qualifique e se prepare para o ministério. Porque você não deve cobrar. Ah, mas Antônio, a palavra de Deus diz que digno o obreiro de seu salário. Irmão, lembrando, a gente não cobra para pregar. A gente vai por amor às almas. A gente vai por quê? A gente vai por amor às almas. A gente vai por amor às almas. Você tem que aprender isso, que você está indo por amor às almas.
Você não está indo por amor ao dinheiro, você não está indo por amor à igreja, não importa se a igreja é grande, não importa se a igreja é grande, se a igreja é grande, a igreja é bem grande, é bastante, não importa, você está indo por amor. Por amor, você está indo por amor. Então você já viu que não deve cobrar para pregar. Você não deve, porque o ministério que a gente vive é por amor à obra. A gente vai por amor à obra, por amor a Cristo, por amor ao nosso Redentor. A gente vai por amor ao nosso Redentor. Então nós vamos por amor ao nosso Redentor e viver de excelência com um ministério sólido e duradouro para ter um ministério de excelência. Vamos para a nossa quinta parte da aula de hoje, que é o quinto ponto. O quinto ponto é o mais importante, por quê? Que a gente vai revelar aqui o quinto ponto. Irmão Antônio, quinto ponto, sim, porque isso é o mais importante. Quando eu falei de se programar, de preparar aí um esboço, de ter uma preparação, de preparar um esboço, preparar uma preparação, ter uma qualificação. Então nós falamos já de 1, 2, 3 e a 4 e agora nós vamos para 5. Irmãos, o que é a nossa quinta parte? Nosso quinto ponto é: como devo terminar a pregação? Todo pregador já ouviu falar: devo terminar a pregação e já passar para o pastor, e o pastor fazer o apelo. Não, tá errado. É você que deve fazer o apelo. Você deve fazer o apelo. Fazer o apelo é você que deve. É a atividade do pregador. É o pregador que tem a responsabilidade de fazer o apelo. É o pregador que tem a responsabilidade de fazer o apelo. Então, na nossa próxima aula, nós vamos entender um pouco mais sobre o mais importante, que é o esboço. Na próxima aula a gente vai saber como preparar um esboço. Fique conosco nesse curso que você vai aprender mais. Deus te abençoe.